Bom dia, meu amado irmão em Cristo. Bom dia, minha amada irmã em Cristo. O Senhor é Deus. Muitas coisas acontecem que nós não temos ciência do porquê acontecem. E ficamos muito preocupados com os fatos em si. Não nos preocupamos e não pensamos no que originou aquele fato. Porque dantes não havia e posteriormente há. Quer um exemplo? Essa pandemia. Ela parou o mundo, mudou o mundo, transformou as pessoas. Ela trouxe situações horríveis à vida de muitas e muitas pessoas, principalmente os que perderam um ente querido e os que são comerciantes porque perderam o direito da sobrevivência, da dignidade, do trabalho. Mas por que pestes assim acontecem? É o diabo fazendo acontecer? Que poder é esse que faz acontecer? É a China? De que forma essa peste entrou? Se voltarmos lá aos tempos de 1200 e pouco, 1280, acredito, veremos um fato pior do que essa pandemia, que foi chamada peste negra, que dizimou um terço da Europa antiga. Ela veio, matou, dizimou, não veio, não falou que veio e foi embora sem avisar que ia. Se a peste negra não fosse tirada da terra naquela época, eu não existiria hoje. Você não existiria hoje. A humanidade seria banida dessa terra. Os cientistas dizem que ela veio e saiu sem motivo algum. Alguns acreditam, teoricamente, que se deveu aos ratos que proliferavam nas cidades, porque não tinha esgoto, saneamento básico. Então vieram dos ratos. Peste bubônica, talvez, quem sabe. Mas mesmo os cientistas não têm bases para afirmar tal. Uma coisa eles sabem, ela veio e ela se foi. Agora voltando aos dias de hoje. A mortandade do Covid-19 não se equipara à peste negra. Graças a Deus. Mas por que essas pestes vêm? De onde vêm? Ah, foi feito em laboratório, será? Ainda que tenha sido feito em laboratório, Deus permitiu que se espalhasse pelo mundo? Espera aí. Deus permitiu ou Deus enviou? Nossa, seria uma blasfêmia falar que Deus enviou? É porque pensamos na morte como definitiva. E para Deus, a morte não existe. Quem morre fica lá nas mãos dele. A alma não morre. Então, para nós, a morte é terrível. Para Deus, não. Para Deus, não. Onde está o apóstolo Paulo, que morreu há cerca de quase 2000 anos atrás? Nas mãos de Deus. Literalmente não está morto. O seu corpo, sim, jaz, mas a sua alma não. Então, Deus disciplina a humanidade. Ah, você acha que Deus não traz peste? Bom, lá em Jeremias 44, Jeremias que viveu quando? Uns 800 anos antes de Cristo? 400? Bom, viveu antes de Cristo. Assim está escrito em Jeremias 44:13. Castigarei aqueles que vivem no Egito, com a guerra, com a fome e com a peste. O Egito era um país como hoje é. Mas posteriormente, aquele tempo em que o povo de Deus migrava para o Egito contra a vontade de Deus, hoje o Egito não é, o Egito que conhecemos. Passou a ser representatividade do mundo. O mundo é Egito.
E o povo de Deus vive fora do mundo, vive fora do Egito. Então Deus criou a guerra, a fome e a peste. Deus. Puxa, mas Deus é bom. Sim, Deus é bom. E se não fosse, deixaria o povo ir e sumir da sua presença. Eu te pergunto, longe das virtudes de Deus, seremos felizes? Você imagina uma pessoa viver sem paz, sem amor, sem carinho, sem afeto, sem compreensão? Não vou nem enumerar todas as virtudes de Deus que nós sentimos e gostamos. Agora imagine você viver carregado de ódio, de mágoa. De coisas e sentimentos ruins. Vontade de vingança. Com gente que pragueja o dia inteiro. Só fala coisa ruim. Só tem sentimento ruim. Acha isso bom? Quem se afasta da presença de Deus perde a luz e fica nas trevas. É importante que busquemos a face de Deus para que a luz do Senhor, as virtudes do Senhor estejam sobre nós. E por que Deus é bom até quando Ele está irado? Promovendo guerra, promovendo peste. É porque quando Ele promove isso, é para que muitos caiam mesmo, porque Ele está irado com o procedimento humano. Deus derrama das suas virtudes o tempo inteiro como fonte limpa. E o homem recusa beber dessa fonte e vai para as drogas, para as pestes da alma. Para as pestes da alma. Para a devassidão, para a prostituição, para as bebedices, para as coisas que são impuras e que detonam com o corpo e detonam com a alma. Por livre escolha, os homens vão para as pestes, as pragas que contaminam a alma, que destroem o corpo. E Deus vai se indignando com isso. Chega um ponto que Ele diz assim: já que vocês estão querendo fazer isso a si mesmos, farei em proporção maior para que vocês entendam o que vocês estão fazendo com vocês mesmos. Aí vem a peste, aí vem a guerra. E o resultado disso? A fome. Entende? Nós, como sociedade, não só no Brasil, no mundo inteiro, estamos fazendo isso, criando a peste. Nós estamos criando a peste. A nossa alma está morrendo. Agora, se a alma foi infectada pela peste da falta de virtude, ela viverá sem essa falta de virtude eternamente. Isso sim é uma morte. Morte em vida. Tipo aquele cara que está lá vegetando na cama e não está sentindo, pertencendo ao mundo, mesmo estando no mundo. Você quer ser de Deus sem pertencer a Deus? Pertencendo ao diabo? A todas as coisas ruins que vêm dele? Mas Deus é bom. E até quando Ele é mau, ou seja, executa juízo, que aos nossos olhos Deus está sendo mau, Ele é bom. Porque é um jeito de parar toda uma humanidade para que pensem no que estão fazendo. Prostituta, conserta. Isso não é vida. Vender seu corpo, faz isso não. Vai trabalhar. Vai constituir família, vai ter filhos. Vai ter um homem na sua vida, um só. Ei, drogado, assim não, filho. Você está matando o seu corpo até ficar irreversível. E você com esse ódio no coração, você perde a capacidade de amar com tanto ódio no coração. E você que mente, nem você vai acreditar em você mesmo daqui uns dias.
Ei, você que rouba, você roubou a sua própria dignidade. Tantas coisas ruins que o homem faz a si mesmo antes de fazer ao outro. Porque quando eu entro num caminho ruim, eu não estou enganando o outro, eu não estou fazendo mal ao outro, estou fazendo a mim mesmo. E se eu caminho esse caminho e não me arrependo, essa praga, essa peste que tira apenas a vida, não é maior do que a praga que eu lanço todos os dias sobre mim mesmo. Acorda, povo. Não provoca a ira de Deus. Triste coisa é cair na mão do Deus vivo. Triste coisa. Aliás, em Hebreus 10:31 não está dizendo triste coisa. Está dizendo horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo no dia da sua ira. Quem livrará o Senhor? Quem nos livrará da ira do Senhor? Nossa, misericórdia. Eu já provoquei a raiva de Deus, fazendo coisas contrárias à vontade dele. Mas eu já pedi perdão, e toda vez que eu lembro eu peço perdão, porque foi uma situação extrema em que minha esposa estava com câncer e eu perguntei a Deus por que ele não curava, que ele tinha o dever de curar. E Deus levantou um homem santo, um homem que vivia para buscar a sua presença, e esse homem veio para mim e disse: quem você pensa que você é? Eu sou Deus, eu mato teu filho, eu curo. E você quem é? Eu curo quem eu quiser. Eu vi isso da boca daquele homem que nem sabia que eu tinha dito isso a Deus. E eu entendi mais profundamente esse Deus. Então pedi perdão a Deus. E peço. Porque na minha ignorância eu exigi algo de Deus e eu não sou apenas criatura. Como vou exigir do meu Criador? Então, amados, Deus é muito, muito longânimo, perdoador, amor. Porque se fosse eu sendo um Deus tão poderoso e me sentisse humilhado e ultrajado por um ser criado, eu o destruiria na mesma hora. Mas Deus não destrói. Ele dá tempo ao tempo. Até a peste é bênção. Porque o cara tem um tempo de refletir na vida dele. E mesmo que esteja no hospital às últimas, ainda pode pensar em Deus, se arrepender dos seus pecados, se consertar com Deus e ir para o lugar onde Deus tem e tinha guardado para aquela alma abençoada. É, porque toda alma é abençoada por Deus. Algumas se desviam do caminho e vivem como loucos nessa terra. Mas Deus ama todas as almas. A palavra de Deus diz que Jesus ama o perdido, não o pecado. Acha que Deus não ama o estrupador? Vai ver se não foi estrupado um dia. Se não sofreu malezas na sua infância, que o traumatizaram e fizeram ser o que ele é. Isso justifica o que ele é? Sim, justifica. Mas é errado? É errado. Se Deus não parar esse homem com uma doença, com a fatalidade, até com uma cadeia, e esse homem não pensar em tudo que ele fez, mesmo sendo justificado que ele foi criado como monstro porque viveu monstruosidades na sua vida, ele não vai pedir perdão a Deus. Ele não vai se consertar com Deus. E se ele se consertar com Deus, ele vai pagar o que ele fez, mas vai ser perdoado. Amados, Deus é infinito amor, mas é fogo consumidor. Vamos refletir sobre o que fazemos e vamos mudar quando necessário for. Amém?
Que a graça de Deus, o amor infinito de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com você hoje e sempre e eternamente. Em o nome de Jesus. Amém.